Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Israel, estou aqui no canal Nobre Empreendedor e hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Você quer viver de renda? Roda a vinheta. Então, se você quer viver de renda, de fundos imobiliários, se você quer ter uma renda mensal todo mês, se você quer ter uma renda extra todo mês, você tem que aportar em fundos imobiliários. Como é feito a análise, como é feito a verificação desses fundos imobiliários? Tem um vídeo aqui que eu vou soltar para vocês verificarem a vantagem e desvantagem de cada fundos imobiliários, de como analisar os fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar de fundos imobiliários e como dividir na sua carteira. Então, o fundo imobiliário ele é renda variável. Então você vai dividir renda fixa e renda variável. Dentro de renda variável, eu separei 30% para investir em fundos imobiliários. Então, eu vou ter uma renda extra todo mês de fundos imobiliários. Então, vale ressaltar, para você investir no fundos imobiliários, você precisa ter uma conta na corretora. Também tem outro vídeo no canal. E após a sua abertura de conta na corretora, você precisa fazer uma boa escolha no fundo e dividir isso na sua carteira. Então hoje nós vamos falar sobre como dividir os fundos na sua carteira. Então nós vamos falar do primeiro fundo imobiliário, que são de shoppings. Então, dentro da análise do IFIX, que é um índice que mede a performance dos fundos imobiliários, você vai analisar fundos por fundos de shopping. Então ali você vai ver vacância, você vai ver a liquidez de mercado, como o mercado está se comportando, a localização desse shopping e por último você vai verificar os dividendos dos 5 últimos anos, então de shopping. O segundo ponto que eu vou falar para você diversificar dentro da sua carteira é sobre fundos de logística. Então você precisa verificar a localização importantíssima de logística, você verificar as malhas que existem ali para identificar se futuramente vai haver vacância ou não. Dentro dessa verificação de localização é importante também você entender que às vezes por uma localização o fundo pode haver vacância de saída de inquilino daquele imóvel. Então você precisa verificar a liquidez, você precisa verificar os 5 últimos dividendos do fundo de logística. Então o próximo fundo é o fundo de fundos. Esse fundo ele faz investimento nos outros fundos. Vou te dar um exemplo aqui, o BCFF11, ele tem vários fundos atrelados a ele e ele faz a gestão desses fundos. O próximo fundo é o fundo de recebíveis. Você compra esse fundo e você vai receber mensal ali sobre os dividendos. Um fundo de papéis, que são fundos que compram outros fundos, que faz análise para comprar outros fundos. São fundos de papéis, principalmente papéis financeiros. Um próximo fundo é sobre o fundo híbrido. Então ele é investido no fundo, ele tem investimento em fundo, mas ele é híbrido, ele pode ter imóvel, ele pode ter moradia, então ele faz essa gestão todinha do fundo. Um fundo interessante é sobre o fundo de tijolo. O que é fundo de tijolo? Ele pode ser um galpão, ele pode ser uma torre para alocar pessoas ali para trabalhar como um escritório. Então existe várias modalidades de fundo de hospitais, fundos de universidade. Então aqui eu estou falando sobre a diversificação dos fundos e principalmente como você vai alocar, quais são os fundos, e você diversificou pelos setores, que eu já te falei todos esses setores, você vai dividir
e vai escolher um melhor dentro dessa diversificação e vai escolher entre 5 e 10% dessa diversificação, e aí você vai fazer essa gestão da sua carteira. Então, se existem 5 setores, você vai investir 10% em cada setor. É interessante você analisar e entender essa parte de diversificação de fundos, porque uma coisa importante, conversando com alguns colegas, ele fez a compra de um fundo imobiliário e ele não diversificou. E aí o que aconteceu? Esse fundo ele é mono, ele só tem um fundo. Ali um inquilino saiu do imóvel e até hoje ele não ganha os dividendos, e também a cota começou a cair, então ele não consegue vender e também não consegue receber os seus dividendos. Então, pessoal, é interessante você verificar o seu portfólio, de que você está investindo, fazer uma análise criteriosa dos seus investimentos. Então, pessoal, um forte abraço, não deixe de inscrever no nosso canal, deixar o comentário, deixar a próxima pergunta e pode ser um outro vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!